Pfizer. Tem Pfizer? Tem Pfizer. O que aconteceu? Estados e municípios iniciaram essas vacinas antes, até no mês de agosto. A vacina que era para começar ontem, nos adolescentes acima de 12 anos, sabe quantos já tem vacinado no Brasil? Quase 3 milhões e 500 mil adolescentes. Como é que nós conseguimos coordenar uma campanha nacional de imunização dessa forma? E, além da Pfizer, outras vacinas sendo aplicadas. AstraZeneca, Janssen, Coronavac. Se eu perguntar a vocês, qual foi a resposta da Anvisa a um pleito do Butantan para vacinar crianças e adolescentes com Coronavac? Enfim, além desses aspectos, em julho foi aprovado no Congresso Nacional uma lei. E essa lei prevê crianças e adolescentes com comorbidades como prioritários para a vacinação. Então, em virtude da lei e em virtude da autorização pela Anvisa da vacina Pfizer para aplicar nesses adolescentes de 12 a 17 anos, foi que o Programa Nacional de Imunização incluiu, já na nota técnica 36, os adolescentes nessa perspectiva de imunização prioritária. E, naquele contexto, se incluiu, como eu disse, aqui repito, os adolescentes sem comorbidades. Contudo, campanha de imunização contra a Covid, não só em adolescentes, mas também na população em geral, é algo recente. A primeira vacina foi aplicada quando? Em dezembro. Aqui no Brasil, a primeira vacina foi aplicada em janeiro. Nós já temos evidências científicas em relação a vacinas. As vacinas que têm registro definitivo na Anvisa, as evidências elas são conclusivas naquele público estudado. Mas, em relação aos outros subgrupos, essas evidências estão sendo construídas. Recentemente, o NHS, em inglês, restringiu a vacina nos adolescentes sem comorbidades. Aqueles que já tinham sido imunizados com a primeira dose, se recomendou parar por ali. E se recomendou aplicar as 2 doses somente nos com comorbidades. Então, em função desses aspectos todos, nós resolvemos restringir essa imunização aos adolescentes acima de 18 anos, acima de 12 anos, com comorbidades e aqueles privados de liberdade, exatamente como está o texto da lei. E a vacina é a vacina da Pfizer. Então, meus amigos, 5.570 secretários de saúde do Brasil, sigam a recomendação do PNI. Sigam a recomendação do PNI. Não dá para o Ministério da Saúde se responsabilizar por condutas que são tomadas fora das recomendações sanitárias do país. Não dá. Veja o que a Organização Mundial de Saúde recomendou em relação aos adolescentes, que só deveriam ser considerados após se priorizar as populações de maior risco. Não é? Então, o que eu quero aproveitar, a oportunidade que vocês, mais uma vez, me concedem, é para pedir que sigam as orientações do PNI. Não apliquem vacinas que não têm autorização da Anvisa. E, mães, não levem suas crianças para as salas de imunização para tomar vacina que não tem autorização da Anvisa. Porque nós não vamos aceitar isso. Nós temos compromisso com todos os brasileiros, mas em especial com os nossos adolescentes, que são o futuro dessa nação. Então, desses 3 milhões e 500 mil indivíduos, adolescentes que receberam vacinas de maneira intempestiva, porque o PNI disse que era a partir de ontem, cerca de 3 mil apresentaram eventos adversos. Bom, 3 milhões e 500 mil, não é? 1.500. Não, 1.500, desculpa. 1.500 apresentaram eventos adversos. Então, num contexto de 3 milhões e 500 mil, não é um número grande. Mas nós temos que ficar atentos com a nossa vigilância em saúde,
para darmos as respostas que a sociedade quer ouvir dos seus gestores. Eu vou pedir ao professor Arnaldo Medeiros, que é o secretário de Vigilância em Saúde, para que ele discorra acerca desses eventos adversos. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estarmos conversando, ministro, com a imprensa brasileira. É sempre uma oportunidade muito bom esclarecer, né, a imprensa a todos os programas que esse ministério tem e o compromisso que esse ministério tem com a saúde pública brasileira. A gente define, né, como efeito adverso pós-vacinal qualquer reação que não esteja prevista dentro do escopo da bula do imunizante, né? E a gente divide esses efeitos adversos pós-vacinais em efeitos adversos graves e em efeitos adversos não graves, né? Nós fizemos um levantamento ontem, ministro, a seu pedido, na nosso banco de dados. Os efeitos adversos eles são notificados no sistema SUS Notifica, pela ponta, né, pelas secretarias municipais, né, que aplicam efetivamente, onde, portanto, tem um registro desses eventos. E até ontem, quando nós fizemos o levantamento dos dados, é muito número na minha cabeça nesses dias, ministro, eu vou dar só uma olhadinha aqui na minha cola, mas aproximadamente cerca de 1.500 efeitos adversos foram relatados. Isso não quer dizer que o número não seja maior do que esse, porque, obviamente, esses dados ainda estão sendo adicionados, né? Como o ministro falou, a gente tem registro de vacinação de adolescentes desde meados, por assim dizer, de agosto. E desses 1.545, cerca de 93% são considerados erros de vacinação, erros de imunização. O que é que significa erros de imunização? Na verdade, um quantitativo muito grande de pessoas que foram imunizadas por um imunizante que não tem indicação em bula para aquela população, para aquela faixa etária. Hoje, como o ministro falou, né, o único imunizante que tem autorização é o imunizante da Pfizer, né? E mais, às vezes tomaram a primeira dose de um determinado imunizante e, quando foi a segunda dose, ainda tomaram de outro imunizante, né? Então, hoje, vários erros de imunização durante todo esse processo. A gente tem monitorado os casos, a gente é o nosso papel, enquanto vigilância em saúde, né, estarmos atentos na vigilância do nosso país. A maioria dos outros efeitos adversos são efeitos adversos leves, mas nós tivemos ainda, acho que todos vocês viram o relato de um paciente adolescente no estado de São Paulo, né, que teve uma morte temporalmente associada ao processo de vacinação. Nós estamos investigando, né, esse caso de óbito, mas que é temporalmente associadas à vacinação. Não sabemos se o paciente ainda tinha outras comorbidades ou não, né, por isso que está em investigação, porque quando a gente tem um efeito adverso grave, né, do tipo que leva ao óbito, a gente precisa fazer toda uma investigação detalhada, clínica detalhada, laboratorial detalhada, para fecharmos o caso, por assim dizer, para verificar se esse caso é do tipo consistente, inconsistente, temporalmente relacionado ou não, porque existe toda uma definição epidemiológica de vigilância com relação aos efeitos adversos, mas isso é um exemplo de uma situação de coisas que a gente precisa ficar atento com relação à imunização, né? Então, neste aspecto, ministro, eu acho que era exatamente esses pontos. Obrigado, Arnaldo. Obrigado, Arnaldo. Rosana, você quer mostrar uma pequena apresentação? Vou mostrar uma pequena apresentação. Boa tarde a todos, inicialmente, ministro, doutor Arnaldo, e agradeço a presença de todos aqui. É importante assim, nós reiterarmos que o Plano Nacional de Operacionalização, vinculado ao Programa Nacional de Imunização, nós adotamos medidas assim, técnicas baseadas principalmente nas orientações da nossa Câmara Técnica Assessora, né, da Covid, que é a CETAI Covid, e também todas as evidências
existentes atuais, não só nacionalmente, como internacionalmente. E vocês também percebem que a Covid ela tem nos mostrado que nós, naquele exato momento, nós temos a melhor evidência possível, e isso é muito célere, isso muda. Muitas vezes, como o ministro bem colocou, lá no Reino Unido, eles retrocederam a autorização para vacinação desse público adolescente de 12 a 15 anos sem comorbidade. A própria Organização Mundial de Saúde, ela não recomenda, ela sugere que, sim, que pode-se pensar em fazer a vacinação no público de adolescente a partir do momento que já tenha sido vacinado toda a população, principalmente as populações mais vulneráveis, com 2 doses daquele imunizante. Então, posto isso, e diante de várias demandas que a gente recebe, nós vamos passar aos senhores uma pequena apresentação em relação ao nosso PNO, porque nos causou bastante preocupação, haja vista, como foi colocado, a nossa nota técnica, que foi número 36, foi publicada no dia 2 de setembro, e lá era extremamente claro que essa vacinação desse público, não só em consonância com a lei que foi emanada também em julho, deveria acontecer de forma escalonada a partir do dia 15, ou seja, a partir do dia 16. Tanto é que nós não enviamos em nenhuma pauta de distribuição doses de imunizantes para este público. As doses de imunizantes que nós mandamos para todos os estados e municípios sempre foram até a última pauta, para maiores de 18 anos. Então, isso é muito claro e isso está bem evidente nessas pautas de distribuição, nossos informes. Ocorre que nós avaliamos isso, né, nos últimos dias, e percebemos que a população de 12 a 17 anos, nós já tínhamos um total de 3.538.052 adolescentes já vacinados, certo? E aqui, mais para frente, nós especificando quais foram os estados que fizeram essa imunização. E um espanto que houveram estados que vacinaram pacientes com AstraZeneca, Butantan e a Janssen. Como foi bem reiterado, o único imunizante permitido no nosso país, conforme a autorização do nosso órgão regulador máximo, que é a Anvisa, chama-se a Pfizer. E, mesmo assim, na própria bula da Pfizer, que tem a indicação acima de 12 anos, é muito clara, conforme as orientações oficiais, né? Então, a pandemia ela nos mostra isso. Vocês mesmos observaram, existiram situações que nós tivemos que mandar mais imunizantes para determinada região, determinados grupos, por isso que deu até aquela diferença de conclusão de imunização por estado ou município. Então, a pandemia ela é dinâmica, então a gente sempre está revendo. Então, os senhores observam que houve essas aplicações conforme os nossos registros, né, sendo que o estado que mais aplicou em termos quantitativos foi o estado de São Paulo, com 1.325.385 doses, seguido do Rio de Janeiro, 384.449, Maranhão, Amazonas, e assim sucessivamente. Aqui nós também fizemos uma tabela especificando quem foi vacinado, dose 1 e dose única, que no caso foi a Janssen, também todo esse quantitativo. Posteriormente eu posso fornecer aos senhores essa tabela, que é oficial, que a fonte, como o doutor Arnaldo falou, é do nosso sistema, do Programa Nacional de Imunização. E os que foram vacinados com dose 2. Outro espanto também que nos causou bastante é que, nos registros, também evidenciamos 9 adolescentes que foram vacinados com 3 doses, né? Ou seja, isso também nós já estamos investigando e analisando o que aconteceu. Em relação aos eventos adversos, como foi muito bem colocado, nós temos todo esse nosso sistema, porém há que se reiterar que o Estado de São Paulo ele não alimenta esse sistema, né, doutor Arnaldo? Por isso que esse quantitativo aqui desses eventos que foram analisados, eles compõem todos os estados, exceto São Paulo, e nós observamos 1.545 efeitos adversos entre os erros de imunização, como foi explicado, ou seja, foi feito a AstraZeneca, foi feito a Janssen, nesse público que não estava sendo indicado. E aqui também, mais especificamente, em relação, né, a todos aos imunizantes,
utilizados. E, por fim, o Estado de São Paulo, a SVS entrou em contato, né, porque, como eles têm um sistema próprio, e eles informaram que tiveram 26 eventos adversos não graves e 7 graves, sendo que tem um paciente que está em investigação, que houve um óbito há aproximadamente uns 10 dias, né, que está em investigação, que pode ser ou não consequência da imunização, né, ou se foi algo apenas temporal. Só isso, ministro. Obrigado, Rosana. Vocês lembram que em maio nós tivemos um evento adverso grave com a gestante, né? E a conduta nossa foi uma conduta transparente, como aqui, conversando com vocês. Nós suspendemos a vacina AstraZeneca. Né? No primeiro momento, as 100 comorbidades, nós paramos de aplicar a vacina. Depois elas voltaram e a campanha ela prossegue em relação às gestantes. Em relação aos adolescentes, a recomendação é essa. Por favor, sigam as orientações do Programa Nacional de Imunização. Não apliquem outros imunizantes além do que está autorizado, ok? Fico à disposição para responder vocês. Quem já tomou, adolescentes que já tomaram a primeira dose? Posso responder? Alô? Pronto? Ministro, por favor, qual que é a recomendação, então, para os adolescentes que já tomaram a primeira dose? E eu queria entender um pouco melhor, na visão do Ministério, porque o que está se dizendo é que os estados e municípios, basicamente, imunizaram crianças e adolescentes com vacinas com as quais não estavam sendo recomendadas pelo PNI. Então, queria saber as consequências até jurídicas disso e as implicações para a saúde de você aplicar um imunizante que não tem recomendação nenhuma em pessoas menores de idade. Bom, em relação à orientação, aqueles sem comorbidades, independente da vacina que tomaram, não toma outra. Não é? Por uma questão de cautela, até que se tenha mais evidências, como eu falei aqui, para se seguir em frente. Né? Os com comorbidades, que tomaram a vacina Pfizer, eles completam o esquema vacinal. Pelo menos. Então, os que não têm comorbidades, por aí, independente da vacina. Os com comorbidades, que tomaram a vacina Pfizer, eles vão continuar o seu programa vacinal. Os com comorbidades que tomaram vacina diferente da Pfizer, aí, eu não vou autorizar a intercambiabilidade. Não dá. Não é? Vocês são testemunhas, eu falo todo dia aqui, na porta desse ministério. Só na terça-feira à noite eu não falei porque não tinha de onde vocês lá. Eu disse, o que é que está acontecendo? Meus amigos jornalistas não estão aqui, mas eu falo todo dia, vamos seguir o PNI. Tá aí, Raquel. Eu falo ou não falo? Todo dia eu falo. Falo em Torre de Babel da vacina. Está faltando AstraZeneca. Está faltando por quê? Estão usando AstraZeneca em quem não é para usar. Quando eu falei lá que tinha excesso de vacina, tem excesso de vacina, tanto tem que estão vacinando quem não deve. Iniciando a terceira dose antes do tempo. É como se fosse uma disputa de corrida de Fórmula 1, para ver quem chega primeiro. Não é para ser assim. Vamos juntos. É por isso que o Programa Nacional de Imunização do Brasil ele é forte. O PNI começou em 1976, não fui eu que inventei. Não é? Então, eu acho que a gente segue melhor assim. Ela está pedindo para eu falar da dona de casa aqui. Eu digo, a dona de casa se programa para um almoço com 5 pessoas, chega a 20. E aí, como é? Bota água no feijão? Não, eu não posso botar água no feijão da vacina, pô. Não dá. Então, a gente só tem condição de entregar as vacinas de acordo com o cronograma do que foi previsto. Senão, aí, faltou AstraZeneca, não está, pronto. Então, a gente, em vez de passar uma mensagem de tranquilidade para a nossa população, fica com essas informações aí desencontradas. Não é bom para o Programa Nacional de Imunização. Bom, eu sou médico, né? E agora o presidente Bolsonaro me colocou aqui no Ministério. Essas questões jurídicas, o presidente me cobra todo dia essas questões de vacinação.
sobretudo com essa questão dos adolescentes. O presidente é muito preocupado com o futuro do país. Hoje mesmo de manhã ele me ligou. Queiroga, olha aí. Sim, senhor presidente. Pode ficar tranquilo que nós vamos olhar isso aqui com cuidado. Né? A questão jurídica, eu já encaminhei isso aqui para o nosso Conjur. Essa ação da campanha de vacinação, ela é judicializada, está sob a responsabilidade do nosso ministro Ricardo Lewandowski, que é uma pessoa de qualidade jurídica inquestionável. Nós vamos comunicar ao ministro acerca dessas questões. Boa tarde, Natália da CNN. São 2 perguntas, mas prometo que são rápidas. A primeira não ficou muito claro, então, por que o Ministério da Saúde já tinha toda essa programação com nota técnica, dizendo que no dia 15 de setembro, os adolescentes sem comorbidades, se houvesse a conclusão, né, dos com comorbidades, iria acontecer. Então, não ficou muito claro. Por que nós retiramos? Isso, por que Primeiro, mudou? por conta desses eventos adversos, não é? Que a gente precisa investigar. Não é? Segundo, porque o próprio Reino Unido ele recuou. Não é? Tem a questão da miocardite, que está relacionada com a vacina da Pfizer. Nós já temos informações que a miocardite que a Covid provoca, ela é muito mais gravosa do que a eventual miocardite provocada pela vacina. Mas vamos observar, nessas questões nós temos que ter cautela, a evidência científica ela não é sólida. Hoje, com o advento das redes sociais, eu vejo lá no meu Twitter, o senhor está autorizando vacina experimental nas nossas crianças, outro, queremos vacinar nossas crianças, né? E eu tenho que ficar aqui com muita atenção e responsabilidade para dar a melhor orientação possível. Por isso, nós contamos aqui com a nossa equipe de técnicos, com a CETAI, e toda vez que o Ministério precisar fazer correções, vai fazer. Não tem problema nenhum. Faz as correções devidas para que consigamos avançar. Primeiro, levando uma palavra de credibilidade para a sociedade. Segundo, para que tenhamos segurança. Não sei se você já é mãe, mas, bom, as mães, elas sabem muito bem ao que eu estou me referindo. Os secretários, alguns secretários estaduais, municipais de saúde, se disseram surpresos, justamente porque tinha a nota técnica e houve essa mudança do Ministério da Saúde sem a comunicação em tripartite, sem uma reunião em que todos estivessem ali presentes. Quem fica surpreso, Natália, na realidade sou eu, né? Porque essa vacinação em adolescente deveria começar a partir do dia 15, né? E eles já começaram antes, vacinaram 3.500.000, inclusive com vacinas que não estavam previstas, fora da autorização da Anvisa. Então, eu quero a colaboração dos secretários municipais de saúde para só seguir as recomendações da Anvisa. Se tiver alguma dúvida, se não concordar com o que o PNI dispôs, vem aqui, entra aqui no Ministério, vai lá na minha sala, está aqui meu telefone, vai lá, envia um WhatsApp, está aqui a secretária Rosana, o secretário Arnaldo, não tem problema nenhum. Se nós estivermos errados, nós vamos rever. Não tem problema. Então, se a Anvisa liberar, disser que agora os adolescentes sem comorbidades também podem receber, o Ministério da Saúde vai voltar atrás? Não, o Ministério da Saúde ele pode rever a sua posição desde que haja evidências científicas sólidas em relação à vacinação em adolescentes sem comorbidades. Por enquanto, por uma questão de cautela, nós temos eventos adversos aí a ser investigados. Nós temos esses adolescentes que tomaram essas vacinas que não estavam recomendadas para eles. Nós precisamos acompanhar esses adolescentes. Eu já pedi a Rosana e o Arnaldo para fazer isso. Nós temos que acompanhar esses adolescentes. Ministro, Marina, da Rádio Gaúcha, eu queria perguntar para o senhor em relação exatamente a esses adolescentes que tomaram doses de vacinas não aprovadas. O que o Ministério da Saúde está fazendo? Haverá algum tipo de busca ativa? E se, por acaso, esses casos de eventos adversos aconteceram com esses adolescentes que não tomaram a vacina da Pfizer? Bom, aqui já foi referido pelo Arnaldo, né, que boa parte dos eventos adversos, aqui eu não estou falando de eventos graves, né, aconteceram por esse erro de vacinação. Então, o Ministério da Saúde, como eu disse, vai ficar vigilante para acompanhar, até mesmo através de busca ativa, Marina. E vamos pedir aos secretários municipais que autorizaram essas vacinações para acompanhar de perto isso, né?
Até porque a responsabilidade de aplicação na ponta é deles. Nós distribuímos a vacina para ser aplicada conforme as pautas. E aí se aplicou de maneira diferente. O que nós dissemos? Idosos a partir de 70 anos devem receber a dose de reforço a partir do dia 15. Basta olhar o que vocês publicam. Ah, já começamos a vacinar os idosos com a terceira dose. Como se isso fosse um troféu a ser exibido. Aí falta vacina para dar a segunda dose. Ah, o Ministério atrasou. Vamos parar com isso, né? Senão a gente não avança. Eu queria só tirar uma dúvida com a secretária Rosana. Aquela primeira tela que a senhora mostrou de vacinados total, são doses aplicadas ou são pessoas vacinadas? Mesma coisa, aplicadas e vacinadas. É a população geral de adolescentes. Mas aí os números que vocês apresentam ali são referentes à dose 1, dose 2 e única? Isso, aquele lá é o global, e nós colocamos as outras duas com D1, né, dose única, e a outra. Tá bem, obrigada. Obrigado. Boa tarde, ministro. Boa tarde, secretários. Referente ao retorno da aplicação de vacinas a adolescentes, no caso, retorno ao cronograma, tem algum período pré-estabelecido para que seja estudado esses casos adversos, para que os adolescentes possam voltar? Sou o Eric do Grupo Band. Então, os sem comorbidades, né? Então, devem parar, não fazer sem comorbidades, até porque não estava nem previsto isso, nem a lei prevê. Então, depois, se surgirem evidências científicas concretas, de acordo com o cenário epidemiológico, isso pode ser estudado. No momento, não aplicar em sem comorbidades. E não tem nenhuma previsão de quando isso poderia entrar? Bom, se amanhã surgir uma evidência contundente mostrando o benefício, muda amanhã. Mas, se não surgir, a gente tem que seguir em cima da evidência científica. Não devemos aplicar uma evidência científica self-service. Para algumas coisas, eu tenho que ter uma evidência de nível A. Para outras, evidência nenhuma. Está a cargo do tempo da ciência. Isso. Obrigado. Oi, ministro. A pergunta que eu queria fazer é a seguinte. O senhor citou a questão da agência britânica, o senhor citou também a questão dos eventos adversos. Agora, o senhor vem falando a questão do PNI, né, que os estados precisam atender ao PNI, seguir o PNI. Significa também que essa mudança do Ministério, então, é uma questão logística em relação às vacinas que têm disponíveis, distribuição nesse momento. Os estados estão usando as vacinas para outro público que não aquele que é o público que as vacinas já estão sendo distribuídas naquele exato momento. Teria algo em relação a isso? Bom, em relação à vacinação em adolescente, é uma questão legal, é uma questão regulatória. A lei prevê os com comorbidades, né? E a Anvisa, que é a agência regulatória, ela diz que somente a Pfizer deve ser aplicada. Então, isso é uma questão de legalidade. Em relação à questão logística, eu me referi à vacina da AstraZeneca, né? Que nós já havíamos, se eu não me engano, na nota 36, né? Falado em 8 semanas, porque havia uma previsão de mais doses da AstraZeneca, e a decisão da Câmara Técnica foi de reduzir AstraZeneca e Pfizer. Como nós não temos essas doses suficientes da AstraZeneca, a AstraZeneca fica em 12 semanas e a Pfizer em 8 semanas, não é isso? Mas não é que nós não tenhamos as doses suficientes, eu estou até com a planilha aqui. A AstraZeneca, isso é muito importante que seja dito, né? Nós enviamos dose 1, a AstraZeneca ela pode ser 8 ou 12 semanas, a princípio eram 12 semanas, na pauta 28, na pauta 30, 31ª e 35ª, certo? E aí nós fizemos a nossa modelagem em relação se poderíamos antecipar para 8 a 12 semanas. Nós temos essas vacinas para D2 não falta. Se realmente, por exemplo, na pauta 28, nós mandamos 4.151.250 doses, ou seja, para vacinar como dose única. A data que será dá um pouquinho mais de 8 semanas, daria 12 semanas, é 30/9.
Ou seja, esses que receberam na primeira pauta do dia 28, né, a mais, seria a D2 em 30/9, ou seja, não falta vacina. Será que ela foi utilizada de forma inadvertida, não recomendada pelo PNO? Provavelmente, porque nós temos tudo isso muito bem detalhado, né, e normatizado aqui. Mas Tá? lembra, Raquel, que nós nos preocupávamos muito com a questão da variante Delta, né? E ainda nos preocupamos, é uma variante de preocupação, mas não tem havido o impacto da Delta aqui no Brasil, como, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, as medidas para encurtar o espaço, o intervalo, era para avançar na segunda dose e aí ter uma imunização completa, né? A AstraZeneca, a recomendação de bula, ela fala em 12 semanas, mas na reunião da CETAI, né, da Câmara Técnica, que eu participei, se argumentou que as duas ficarem 8 semanas era até mais fácil para operacionalizar a aplicação dessas vacinas na ponta, né? Mas, realmente, a vacina da AstraZeneca existe ainda a necessidade da vacina produzida com IFA nacional passar por todas as etapas regulatórias e a Fiocruz ainda depende do IFA vindo da China, né, que, aliás, tem chegado com certa regularidade. E a nossa campanha vai bem, tanto que nós estamos aplicando essa dose de reforço. Mas o Ministério ficou insatisfeito com essa antecipação dos estados de ter começado a vacinar os adolescentes antes do dia 15, conforme previsto. Planejado, no caso. Não é uma questão de insatisfação, né? É uma questão de constatação do que nós temos dito aqui. Nós queremos seguir juntos. Se reclama, não tem um comando nacional. Como é que vai ter comando nacional se na ponta ninguém segue? Cada um quer o seu. Eu até falei em Torre de Babel, né? Ontem foram falar que eu tinha dito que não tinha que tinha excesso de vacina. Bom, criticaram, faz parte, né? Crítica faz parte, não tem problema nenhum. Quando eu digo que tem excesso é porque estão aplicando em quem não deve. Já, ministro? Olá, Oi. ok. Olá, uma ótima tarde, secretário. O estado de Mato Grosso, no último dia 28 de agosto, os jovens, adolescentes, já estavam recebendo. O número que foi divulgado, um pouco mais de 9.157, com outros imunizantes. Eu quero tirar uma dúvida do seguinte, se os secretários de Estado, dos municípios, eles serão responsabilizados de alguma forma ou não? Bom, o que eu quero é que nós caminhemos juntos. Eu não estou aqui para responsabilizar ninguém. Estou aqui colocando a questão de maneira clara. E as notas técnicas do Ministério são claras. Vacinação em adolescentes a partir do dia 15 de setembro. E está aí. Você mesmo diz aí, olha. Mato Grosso vacinando no final de agosto. Então, não existe uma chance do secretário ou de quem autorizou de ser responsabilizado, por mais Brasil que tem seja um erro. Ministério Público, Brasil tem Tribunal de Contas da União, Brasil tem Judiciário, e eu não pertenço a nenhuma dessas instâncias. Eu sou o ministro da Saúde. Ok, ministro. Obrigado. Boa tarde, ministro. Boa tarde, secretários. Bruna, do Portal R7. Eu gostaria de saber, o senhor falou que não existe evidência científica aí, então, para embasar um adiantamento, uma aplicação das doses de adolescentes, crianças de 12 a 17 que não possuem comorbidade. Então, eu gostaria de saber o que antes havia embasado o Ministério da Saúde para que sugerisse essa aplicação, como o senhor disse, a partir do dia 15 de setembro. Bom, eu falei evidências científicas sólidas. E a decisão ela pode ser baseada em opinião de especialistas. E a medicina e a ciência, como aqui já foi comentado, ela é dinâmica. E a posição das autoridades regulatórias e sanitárias, ela pode mudar. Aqui já mencionei a questão das gestantes. A medicina, ela não é matemática. Que até na matemática, 2 e 2, um matemático me disse que às vezes não são 4, né? Então não é uma ciência exata. E nós precisamos, por exemplo, da vigilância em saúde, que faz um trabalho excelente aqui. Já parabenizo o meu secretário aqui, o meu não, né, do Ministério, o doutor Arnaldo Medeiros, né, porque a gente consegue identificar
todos esses casos. Tem essas variantes. Agora tem uma variante aí, uma variante Mi, né? A variante que foi inicialmente identificada na Colômbia é uma variante de importância, de interesse, né? Não é uma variante de preocupação, mas pode se tornar uma variante de preocupação. E aí, de repente, a recomendação da vacinação pode mudar em relação não só a uma variante Mi ou outra variante que apareça, não é? Uhum. O senhor falou, inclusive, que foi esses efeitos adversos que ajudaram o Ministério a voltar atrás. E aí eu queria entender se esses efeitos adversos foram de adolescentes que possuem comorbidade ou não. Eu até não diria, não é voltar atrás, né? Porque o Ministério nem começou, né? Seria suspender essa recomendação por uma questão de cautela, prudência. E sobre a questão da AstraZeneca, né, a redução de 8 a 12, de 12 para 8 semanas que não vai acontecer, se houver aí um aumento na produção, o IFA chegar, isso pode voltar? Pode ser considerado, sim. Obrigada. Pessoal, última pergunta. Boa tarde, sou a Rebeca, do Metrópolis. Primeiro, eu queria pedir para a doutora Rosana voltar, se ela puder, nos números dos estados que mais aplicaram a vacina, né? Se eu não me engano, São Paulo e Rio de Janeiro estavam ali nos primeiros lugares. E eu queria perguntar também para o ministro se agora, né, com esses estados aplicando doses de outras vacinas, inclusive, em grupos que não estavam previstos, o Ministério trabalha com uma nova previsão de encerrar a campanha de vacinação. Tem algum novo prazo? Vocês têm alguma meta diferente? É um número pequeno, né? O N dos adolescentes é pequeno. O que nós hoje queremos é avançar na segunda dose, para até o final de outubro termos a população adulta, que é o maior contingente, totalmente vacinada. Não é? Queremos e esperamos fortemente que o cenário sanitário continue favorável. Não é? E nós vamos trabalhar em cima dessa dose adicional, ou dose de reforço, que seria uma terceira dose. Autorizamos os acima de 70 anos, houve uma base para isso. Nós pedimos à Fiocruz para fazer um estudo na base de dados do Ministério com mais de 60 milhões de pacientes. E é uma base de dados imensa, né? E o professor Manuel Barral, da Fiocruz da Bahia, né? Ele fez essa avaliação e a gente viu que era nesse grupo acima de 70 anos que tinha a menor efetividade do imunizante, sobretudo daquele imunizante que foi aplicado em maior quantidade no começo da campanha. Então, a nossa atenção se volta em relação a essa dose de reforço. Por exemplo, os trabalhadores em saúde. É um público que nós temos o interesse de avaliar se será necessário já iniciar também esse reforço. Vamos ver, vamos analisar os dados. Podem ter certeza que nós estamos aqui trabalhando para tomar melhores decisões. Mais uma, ministro. Oi, Raquel. Ministro, só uma questão, para ficar bem claro, o adolescente que tomou a vacina da Pfizer, primeira dose, nesse período, ele não deve tomar a segunda dose? Ele também, que tomou a da Pfizer, que é autorizada pela Anvisa, ele deve parar o ciclo, fica sem a segunda dose, sem a imunização completa? Como é que fica para esse adolescente? Então, vou repetir. Aqueles adolescentes sem comorbidades param com a primeira dose, tá? Da Pfizer. Para com a primeira dose, os sem comorbidades. Os que têm comorbidades, aí eles completam o esquema vacinal, conforme o que está previsto na legislação. Tem uma lei aqui. E outra coisa, ninguém acima da lei. Aqueles que tomaram as vacinas que não estavam previstas, o Ministério da Saúde vai acompanhar todos esses. E esses aí não tomam vacina nenhuma, porque eu aqui, como ministro da Saúde, eu não vou autorizar intercambialidade de dose nessa faixa etária. E só uma coisa, ministro, para encerrar mesmo de verdade, esse evento adverso, essa morte que aconteceu desse adolescente, foi com a vacina da Pfizer ou com outro imunizante? Vacina Pfizer, não está ainda estabelecido um nexo de causalidade. Se isso ficar estabelecido, nós vamos falar. Não, sem nenhum problema. Nós estamos com uma campanha de imunização que nós já imunizamos mais de 210 milhões de pessoas vacinadas. Infelizmente, vacinas elas podem ter evento adverso, mas se colocarmos numa balança
os benefícios da campanha de vacinação e os eventuais eventos adversos, sejam em adolescentes ou na população em geral, em gestantes, o benefício da vacinação ele é inconteste. Está aí, o cenário epidemiológico controlado, que não vou dizer que controlado, mas que está em vias de um controle, né, aqui no Brasil, já reconhecido por todos. Ok? Agradecemos imensamente a presença de todos. A coletiva está encerrada.